Salve, salve, família vascaína! Dia 29 de julho, uma terça-feira. No momento que estou gravando esse vídeo, 2 horas e 10 minutos. Boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. O Tiagão aqui, de Queimados, Baixada Fluminense. Posso te dar um conselho amoroso? O que você vai fazer hoje? Tiagão, quer se meter na minha vida, irmão? Não, quero te dar um conselho amoroso. Hoje, às 8h30, se não for fazer nada, você tem um compromisso interessante. Tem Grêmio e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo mexe com o seu coração. Então ligue a televisão, pegue o secador. Sei lá, acho que o empate aqui é o melhor resultado, né, família? Porque o Grêmio tá até se reforçando ali, mas nesse momento é um time que vai brigar na parte de baixo. O Vasco está com 17 pontos e o Fortaleza também. Então você tem compromisso aí. Gostou do conselho amoroso do Tiagão? Família, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui do retorno do Barros, está confirmado. Proposta na mesa. Agora é com o time francês sobre o atacante colombiano. Além disso, a gente tem aqui uma outra informação que parece que o Admar está tentando ainda a contratação do meu xará português. E família, quero propor aqui um debate muito bom. Será que o torcedor rival, que é o caso do Cantarelli, que é torcedor do Botafogo, ele dá mais valor para Pablo Verratti que o vascaíno? O que você acha? Porque, nesse sentido, né, vou trazer aqui um debate do Charla Podcast, o Enzo, que é vascaíno, cobrando, criticando ali Pablo Verratti, Cantarelli defendendo, e quero trazer aqui um desabafo de quem? Chiliquento Dias. É isso mesmo. E será que pela primeira vez o Tiagão vai concordar com um chilique do Chiliquento Dias, família vascaína? Você vai saber aqui nesse vídeo. Então chega aí, como eu disse, tem muita resenha. Mas antes, aquela moral para o Tiagão. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada para fortalecer o nosso trabalho. Família, como eu disse, né, hoje tem aí Grêmio e Fortaleza. Um jogo, né, que mexe aqui com a situação do Vasco. O Vasco hoje, né, na 16ª colocação com 15 pontos. O Grêmio com 17 pontos na 14ª e o Fortaleza na 18ª. Ou seja, em caso de vitória do Fortaleza, que não perdeu, né, sob o comando do Renato Paiva, ia falar Rafael Paiva, Renato Paiva, o português, né, o Fortaleza pode ultrapassar o Vasco aqui e colocar o Vasco na zona de rebaixamento. E isso não é bacana, né, como diria meu pai. Então vamos acompanhar essa partida. Em relação ao nosso time, visando aí o Campeonato Brasileiro, até porque acho que esse jogador jogou na Copa do Brasil pelo América, né? Então não vai poder nos ajudar nessa competição. Me corrijam aí se eu estiver errado. É o retorno do Barros, informação aqui do Lucas Pedrosa, tá confirmado. Tá aí. O Vasco acertou o retorno do volante Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro. O Cruz Maltino viabilizou a antecipação do término do empréstimo sem custos. O jogador terá seu contrato renovado com um aumento salarial. Show de bola, família! Poxa, assim, eu não estava acompanhando o América Mineiro, eu não sei, assim, o nível de desempenho do Barros, mas claro que você pega a informação que o Cruzeiro tentou a compra do jogador, então é porque o jogador tá mandando bem, tá se destacando lá pelo clube mineiro. Em relação ao Vasco, eu entendo que o Barros não chega para ser titular, né? Com certeza não. Até porque eu acho que o Barros pode quebrar o galho de primeiro volante, mas eu acho que ele gosta mais de jogar de segundo volante. E hoje a gente tem um Tietê em alto nível, né? Tietê também é outro atleta que tá calando a minha boca, não tenho problema nenhum de assumir isso aqui, porque eu falei, pô, de repente o Thiago Mendes vai chegar para ser titular no lugar do Tietê. Hoje não, possível, impossível. O Tietê tá jogando muita bola. Vem de três partidas? Acho que isso, né? Ele não foi tão bem ali contra o Botafogo, contra o Del Valle, né, fora de casa. Fica difícil avaliar, mas Grêmio, o outro jogo contra o Del Valle em casa e essa partida contra o Internacional, Tietê jogando muita bola. Mas, família, é aquela questão do segundo tempo. Tietê cansa, sente o ritmo. Então, o Barros, ou o próprio Thiago Mendes entrando no ritmo, em forma, né, jogadores que possam ajudar, manter o nível, principalmente a questão física, já que tem jogadores no atual elenco que Deus que me livre, né? Que é o caso do Matheus Carvalho. Como caiu o Matheus Carvalho? Paulinho desaprendeu,
sei o que aconteceu com o Paulinho, e o Jair também é um cara que tem uma boa técnica, mas também tem essa questão física, é muito mole, né, lento demais, então a chegada do Barros pode ser importante nesse sentido, família vascaína. Em relação à renovação aqui de contrato, estender, por favor, porque acho que é um jogador que tem potencial, ele pode sim ajudar o Vasco futuramente. Repito aqui, o Cruzeiro, né, tentou a contratação desse atleta, e se você acha que foi um erro da gestão ter emprestado o Barros no início do ano, repito aqui, principalmente para a galera que está conhecendo o canal agora. Quando iniciou a temporada, o ano, pelo menos na minha visão, e eu entendo que na de muitos, setor mais forte do Vasco, meio campo, você tem Jair, você tem Paulinho, você tem Hugo Moura e Matheus Carvalho, que terminaram bem a temporada, aí chegou, né, o Tietê, então o Barros não vai conseguir jogar aqui, então vamos emprestar ele para ele, né, ganhar experiência, ritmo de jogo e tudo mais, só que Matheus Carvalho, Jair e Paulinho, aquele jeito, né, família Vasca? Então, vamos torcer para que o Barros possa nos ajudar. Falando aqui rapidamente sobre o confronto contra o CSA, e aí a gente já entra nesse debate sobre Pablo Verrete. Está aqui, ó. Elenco encerra a preparação para o jogo contra o CSA. Família, eu acho que, né, o Diniz, não sei o que o Diniz pensa em relação à defesa. Eu manteria, né, o time, ou talvez até testaria João Vitor com Lemos, porque o Freitas, cara, eu gosto do Freitas, mas ele tem uma dificuldade na bola aérea, então não sei se o Maurício Lemos poderia ajudar o João Vitor nesse sentido, não sei o que ele vai fazer, que ele pretende para esse jogo contra o CSA, mas conhecendo assim o Diniz, acho que ele vai optar pelo retorno do João, e aí eu fico na dúvida em relação ao Lemos e o Freitas, quem ele vai colocar para rolo ali. Só que a gente tem um confronto também, né, contra o Mirassol, que o Vasco perdeu o PH e o Léo Jardim, é claro, aí o Fusato vai pro gol, mas na lateral direita eu não sei se o Diniz confia muito, né, no Puma. Então, de repente, ele vai optar ali pelo João, na lateral direita, e colocar o Lemos e o Freitas juntos nesse jogo contra o Mirassol. De repente seria interessante, né, continuar com essa dupla de zaga, Lemos e Freitas, até visando, né, o próximo confronto aí contra o Mirassol, caso ele opte aí por essa questão de jogar o João Vitor lá para a lateral direita, já que, poxa, entre Puma e João Vitor para marcar ali pela lateral, um jogo fora de casa, eu não acho de tudo ruim não, família. O João Vitor tem uma boa força, tem velocidade, né, porque o Puminha a gente sabe que ele marca pior que a minha filha, e é um jogo fora de casa, um jogo difícil aí contra o Mirassol. Nesse confronto, família, eu tava assim até um pouco desanimado, né, depois da eliminação do Vasco na Sul-Americana. Eu tava botando uma expectativa, o ano do milagre, né, na Sul-Americana, sério mesmo, achei que o Vasco poderia aprontar nessa competição, mas graças até nervoso aqui de falar, graças ao Piton, nosso sonho acabou. E a Copa do Brasil, eu entendo que é muito mais difícil, né, muito mais complicado você bater campeão pelos times brasileiros, né? Mas a gente tem que passar, né? A gente tem que passar aí do CSA, de repente o time pega uma casca, né? O Diniz consegue ajustar, a bola começa a entrar, o time para de tomar gol e você pode caminhar novamente aí na Copa do Brasil, e até por uma questão financeira, né? Isso é importante, a gente viu como foi bacana o Vasco ter chegado longe na competição até a semifinal e ter botado um papel colorido no bolso, que isso acaba, né, ajudando aí o andamento do clube, o planejamento do Vasco. Então tudo começa pelo dia 30, por amanhã, o Vasco conseguiu um bom resultado fora de casa contra o CSA e definir a classificação para as quartas da Copa do Brasil em casa, família vascaína. E aí, nesse sentido, quero propor aqui um debate com vocês, reagindo ao Charla Podcast, né, o Enzo Vascaíno, Cantarelli, e o Chiliquento Dias também deixou a opinião dele ali sobre Pablo Verrete, família vascaína. Se liga só. Que você não gosta. E que, com razão, e que hein? mais uma vez, tipo assim, ontem ele deu assistência pro gol do Carboneiro, do empate. Verrete tem que ser banco, é isso. E perdeu mais de um gol. A partida do. Ele Mais, ó, perdeu. é a terceira partida. É a terceira partida. Decisivo no placar. Isso. É a terceira. ontem foi, Mano, mas é a jogou terceira muito mal. partida constrangedora Mas dele então, no ano. Enzo, mas é um dilema. É constrangedor. Mas o Vasco pode bancar o Verrete. Independente, já vai na Aí- partida aí- mas eu constrangedora. quero- Não, porque a conversa é outra. constrangedor. Ele é um ser humano, ele vai cair de produção. Exatamente. Ele hoje, com certeza, não vive Olha só. mais o momento que ele viveu. Ninguém chega Mas e agora. aí? A O culpa- Vasco tem condição de bancar ele? A culpa dele ir mal não é só dele, tá? Primeiramente é isso. Porque você não monta um planejamento de um time que o seu centroavante de 37 anos tem que jogar todas as partidas. Já tá errado aí. O Fluminense não faz isso com o Cano, obviamente. Tem o Everaldo. Você pode não concordar. Era melhor fazer. Você pode não concordar que o Everaldo é melhor. contratou Mas reserva. Família, assim, por longe de mim querer aqui questionar o Enzo, mas até porque vocês mesmos, né? Vocês mesmos podem achar que
alguma opinião minha, em um momento não faz sentido, em outra eu estou sendo contraditório. Mas aqui o Enzo está sendo. Né? O Enzo cansa de bater na gestão pelas contratações do Lloyd, do Garré, entre outros nomes. E aí ele cita o exemplo do Fluminense que contratou o Everaldo para ser reserva do Cano. Faz sentido? Você gostaria de ver um jogador do nível do Everaldo sendo reserva do Verratti? Não, pô. Peraí, eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que o Diniz, ou qualquer outro treinador que já passou pelo Vasco, poderia... Mas agora, vamos colocar porque o Ryan vive uma grande fase. Você não pode testar ali o Ryan de 9? É muito melhor do que ter um jogador ruim, pô. O próprio GB, que estava muito bem no Sub-20. Agora, você gastar dinheiro com o Everaldo, ou um jogador no nível dele para ser reserva do Verratti, não faz sentido, né? Mas o Fluminense pensou no real por campo, porque o Cano você não pode garantir ele todo jogo. Entendeu? O João Kennedy que chegou também. Lembrando que o Verratti é o artilheiro do Brasil no ano e os artilheiros aí do você pode falar isso no brasileiro. final. Eu vou falar de uma mas de fato tá exaurido. Aí, o que o Verratti ontem fez, principalmente Jogou mal. ele perde um gol quase na pequena área, numa bola que ele tá sozinho, que ele só tinha que ajeitar o... Ele Canelou. Constrangedor. Aí Foi tem muito fácil. o lance do impedimento do Nuno Moreira. Perdeu. Esse eu acho constrangedor. Esse eu acho mais constrangedor que perdeu o Esse eu gol. acho, não. Esse é muito erro, muito infantil. Esse eu acho constrangedor, infantil. Não parece um centroavante de 37 anos com experiência. Ô, gente, obviamente, dá um passo pra trás. Tá bom, Enzo. Olha a linha de zagueiro. Você tem que olhar. É a bola que bateu. Não, é o impedimento. Do Nuno Moreira. Era Nuno Moreira, o zagueiro e o Verratti. Parece que ele não tem mais mérito que demérito. Mas tá ele ligado? não, gente, mas o Cara, time, mano, olha só, Bruno, vamos lá. se ele não tá no Vasco, a situação é assim como infinitamente Pedro, pior, mano. assim como o Pedro, que Meu todo Deus. mundo aqui concorda que é o melhor centroavante do Brasil, tem que ser cobrado. O Verratti do Vasco tem que ser Cobrado, cobrado, porque concordo. o Vasco é um time grande e o Verratti tem 37 anos, Tudo e a melhor bem. fase da carreira dele foi só no Vasco. Ele era de time pequeno da Argentina. Então sim, ele tem que ser cobrado. Tem. Você não pode também falar que ele é inútil, cara. Obviamente não. Não. Ele é o artilheiro. Se o Vasco não tá na zona de rebaixamento agora é por causa dos gols dele, pô. Sim, você vai entrar nisso depois. Eu só quero terminar a questão do Verratti. A culpa é do Vasco, a culpa é dele. Só que ontem, todo vascaíno que assistiu a partida falou assim, cara, não pode, mano. Não pode ter um elenco que tem. Ele não pode... Porque ele precisa ter alguém pra disputar com ele hoje. Ele não pode ter esse... Olha só, tem erros e erros. Com certeza. Erros que você pode cometer e erros que você não pode cometer. Um centroavante a nível de Série A não pode cometer os erros que o Verratti fez ontem. E o Verratti fez no primeiro jogo do Independente Del Valle, que fez contra o Grêmio. O Independente Del Valle, ele é o último. O primeiro jogo. Mas todo mundo foi mal, Mas Enzo. tudo bem, e ele foi mal também, pô. Mas, porra, tá. Ele perde um gol. Mas ele é o centroavante. O Vasco não pode dar o mérito de perder gol. Ele é o artilheiro O Vasco não pode... no time que tem o Vasco. Família, posso acrescentar aqui, nesse debate, rapidamente? O torcedor, né, a direção, o Fernando Diniz, tem que cobrar o Verratti por tudo que o Enzo falou. Os gols perdidos, a movimentação patética, né, de criança, de fraldinha que ele teve no gol ali. Que, poxa, cara, você tinha que dar um passo, você tem que segurar, você tá vendo a linha, né? Você tá vendo o Nuno. Você tá vendo como é que você tá adiantado, como é que você não segura, você fica na opção, você fica para dar a opção correta, né? Atrás da linha da bola, pelo menos, não o Verratti tá lá, quase passando o Rocher. Isso não existe. O lance ali que ele perdeu o gol, que até gerou ali a cera do goleiro do Inter, eu não acho assim que, pô, é um lance fácil. Não é um lance fácil. Eu acho que ele poderia tentar ter dominado aquela bola, porque a bola estava, né, meia altura, veio forte, de repente deixa bater no pé, domina um pouco mais à frente e consegue a finalização. Só que ele não tem esse recurso. O Verratti é fraco tecnicamente. Então a gente tem que cobrar por tudo isso. Agora, tudo que o Enzo está falando aqui não é uma questão do Verratti. Não é culpa do Verratti. É culpa do seu Fernando Diniz. Simples assim. No jogo contra o Del Valle fora de casa. O Verratti tem culpa de quê? Quem deixou o Verratti em campo? A cada 10 vascaínos, 9 tem um entendimento que quem era para sair naquele momento da expulsão era o Verratti e não o GB. Então não é culpa do Verratti, é a culpa do Diniz. Contra o Internacional, tirando essa questão dos gols perdidos, a permanência do Verratti é culpa de quem? Do Verratti? Não, é culpa do Diniz. O Verratti deveria ter saído com 8 minutos do segundo tempo. Na verdade, nem ter voltado. No Ryan, o David ou o Ryan de falso 9, coloca o Lloyd para contra-atacar. Coloca o Lloyd para atacar espaço. Simples assim. Então não é culpa do Verratti. Desculpa. Nesse sentido. Uma coisa é ele perder gol num time que tem 3 chances na partida. Agora num time do Fernando Diniz que dá 29 chutes numa partida Mas só, não tem ele não pode se dar o direito. Pega o número de gols dos jogadores do Vasco no ano, aí mano. é outro ponto. Por Meu isso que Deus do céu, é uma cara. culpa compartilhada. Isso culpa. E pra ganhar você tem que fazer gol. A culpa é do... Assim como a gente não pode normalizar o que o Verratti fez, a gente não pode normalizar o Pedrinho montar um Mas qual é a planejamento sem um alternativa reserva. agora? Qual é o que tem que Gente, bancar ele? o Coutinho vai voltar. Quem vai pro banco, na minha opinião, agora... Mas o Coutinho tá bem também, antes de machucar. Coutinho não tá bem no Vasco. Tá. Não esteve bem no Vasco até agora. Você pode deixar eu completar? Você pode deixar eu completar? Você me dá sua opinião depois, tá tranquilo. O Coutinho voltando, é Verratti no banco, DVD de falso 9.
Porque não tem como. Os jogadores do Vasco têm que começar a ser punidos depois de atuações Nuno, ruins. Ryan, Coutinho e DVD, O né? Nuno jogou Bom, mais uma você partida sabe. muito boa. Eu acho O que Ryan, piora. eu sei que eu sei, é a minha opinião, porra, eu sei. é. Aí o Ryan vai jogar na ponta direita, que tá jogando muito bem, fez um gol decisivo, mais um gol que ele Aí faz o DVD contra o muito bem Nacional. ontem. DVD, muito bem, físico, voltando pra marcar, Mas não é puxando centroavante. contra-ataque. Já jogou de centroavante no Vitória e foi uma das melhores fases da carreira dele. Já jogou. Tá bom, mas vê o número de gols que ele tem na E carreira, o gente. Nuno Moreira. E contratar, não, E né? vê o número de gols do Verratti, é o time Vasco. mas Não o Vasco existe- é absurdo, pela- né? não existe. Do Pedrinho? Tem que ter uma crítica sobre o Verratti. Não é Crítica, porque... mas você quer bancar o Verratti. Crítica é uma coisa, bancar o cara. Porque jogadores. é outra coisa. Mano, a última partida dele é uma partida inacreditável. Não, Contra... mas Ele não- tem que ser punido. mas O Vasco não pode ser punido mais uma vez. Tá bom, o então Vasco não joga pode sem ser. ele, é melhor. O Vasco está Ah, porque- empatado. O Vasco tá está bom. empatado em pontos com o Santos e possivelmente pode ir na próxima Não, rodada só está fazer o fora- rebaixamento. mas só está fora por E causa o do Vasco não Verratti. venceu o Internacional por causa do Verratti. Se eu não me engano, em todos os jogos. Cantarelli, isso tá muito claro pra todo Tá vascaíno. bom, se eu não me São engano, 8 em gols todas Tá as. muito brasileiro. claro, Cantarelli. Não, não São tá 8 muito gols. claro. Isso é a sua opinião, tem outra. Não. Então é só isso. A Vamos minha lá, opinião é a a seguinte. sua opinião. É que eu tenho o argumentos jogador, pra defender o jogador minha opinião. que deu assistência pro Carboneiro foi quem? Verratti. Tá bom, o foi jogador, mal no jogo. o jogador que estava impedido e não fez o gol que Sim. abriria 2-0 foi quem? O Verratti. O jogador que canelou uma bola na pequena área foi quem? O Verratti. Beleza. A culpa do resultado de ontem é do Verratti. É porque teve essa expulsão que roubou o protagonismo dele. Claro. Só que o maior culpado do jogo de ontem foi o Verratti. Tá bom. E ele tem sido o culpado do Vasco não fazer gols. Não. E isso tem que ser. Aí- Ele é um jogador de 37 anos que não aguenta jogar todas as partidas no ano. Não. Ele tem que ir pro banco uma hora. E uma hora o Vasco tem que arrumar uma alternativa pra ele. Minha E visão. chegou essa hora. Minha visão, vamos lá. Chegou. Vamos lá. Todas as vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro até agora tem gol do Verratti. Todas. São 8 O gols. Verratti é o artilheiro. São 8 gols na competição. 8 gols na competição dos artilheiros. É o terceiro na artilharia. É, porque tem... É o Jorge Arrascaeta e ele, se não me engano. Acho São que é 5 isso. gols na É, Sul-Americana. num time que não produz 8 tanto para o gols, centroavante. Produz. Aí, Não, no isso é Brasil. mentiroso. Isso é uma fala Ao mentirosa. longo do sua. ano, Isso é uma produz. Não, hoje, Ele é o artilheiro do- Hoje o Vasco é um time que produz. Da Deixa eu zona de rebaixamento que mais completar. Deixa eu produz. completar. O Vasco está fora da zona de rebaixamento por causa dos gols do Verratti, pô. Bem, cara, é muito Você simplista a acabou sua de- opinião, porque Não é o que tá simplista. acontecendo nos últimos jogos não é isso. Mas eu... Tá bom. E você eu tá vi os trazendo- jogos. Família, mais uma participação aqui do Thiagão nesse react. Desde a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, ali com o Fábio Carille, que a gente entende que é um time que é muito mais qualificado, que vai ter a posse de bola e que o Vasco não vai conseguir, né, tirar do Verratti o melhor dele, que é levar essa bola dentro da área para ele testar, para ele cabecear ou para ele finalizar o último toque para dentro do gol, que eu levanto essa bola aqui. Por que não o Verratti segurar o Verratti? Colocar um time mais leve, mais móvel? Então, assim, não é uma questão de barrar o Verratti. Eu não concordo com o Enzo nesse sentido. Mas entender cada partida. Entender a dinâmica do jogo. Se você vai encarar um time mais qualificado, segura o Verratti. Coloca um time mais leve dentro de campo. Um time que possa pressionar a saída de bola do adversário. Se em determinado momento do jogo o adversário está conseguindo fluir, jogar mais, encaixou o jogo ali e o Vasco não está conseguindo sair, você vai baixar as linhas como o Verratti baixa, só que o jogador que vai estar ali na função do Verratti vai ter mais explosão, vai conseguir atacar um espaço, vai ter mais qualidade técnica para associar numa tabela, sair, achar o espaço, coisa que o Verratti não consegue. Então a ideia é essa. Agora, em jogos dentro de casa, que a gente tem um entendimento que o Vasco vai ter mais domínio, vai ser o senhor da partida, e aí não tem debate, o Verratti tem que jogar. E em jogos fora de casa, que, por exemplo, você entende que é pau a pau, por mais que o adversário, né, a ideia é que ele vai ter mais controle, mais domínio por jogar em casa, dependendo do adversário, você pode até encaixar o Verratti. Mas tem determinados jogos que não dá. Contra o Del Valle lá, eu defendi a saída do Verratti. Contra o Internacional, fora de casa, eu defendo a saída do Verratti. Então não é uma questão de barrar o jogador. É de você ter um entendimento que ele não é o Messi, ele não pode jogar em qualquer circunstância, ele não deve ficar em campo com essa dinâmica de jogo, de contra-atacar, de ficar sem a bola, do Vasco sendo marretado, foi contra o Del Valle, foi contra o Internacional. Então isso é um grande erro do Diniz nesse momento. E aí acaba, na minha visão, sabe o que o Diniz está fazendo? Esse tipo de debate, isso é culpa do Diniz. O Diniz está expondo o Verratti. Se ele acha que está ajudando o Verratti, não, o Diniz está prejudicando o Verratti. Essa é a realidade, essa é a verdade, porque está deixando o Verratti em campo numa situação de jogo que ele não vai contribuir. Ele não vai ajudar e expõe o cara perante o torcedor. Que é isso que está acontecendo. Hoje, de 100, 200, 500, 1000 vascaínos, todo mundo entende que o Verratti não deveria permanecer em campo contra a Del Valle e contra a Internacional. Só o Diniz que acha. E aí gera esse tipo de debate aqui. Dado mentiroso que o Vasco tá criando jogadas, muitas jogadas nos últimos jogos, e o Vasco não faz por conta do Verratti. Não. É um dado mentiroso. Não é por conta do Verratti. Acho que tem outros jogadores Culpa do Verratti, Cantarelli. É culpa do Verratti. Os gols que o Verratti perdeu nas últimas partidas são constrangedores e são inaceitáveis. Tá bom, bota o Verratti no banco. Eu acho que o Verratti no banco piora o Vasco.
e torna menores as Eu chances acho do que Não, Vasco ganhar pior, o um jogo. time que produz gente não 20 tem- chutes no gol por partida, Cantarelli. Ué, cadê os E ele outros que perde o gol? atacantes? Aí. Ele que... Porque ele é o Só ele centroavante, perde o cara. gol. Ele é o O centroavante. que é mais Beleza, louco, o Ryan, sabe? o Ryan ontem chegou na área e fez o gol, o Verratti não. E aí? Então, mas ele, o Arraial contra o Caralho. Independente Del Vale, perdeu o gol. Sabe o que é mais E o jogo Verratti aqui? fez um gol. Mas É que o Verratti Verratti dificulta tá no a Vasco. defesa, dificulta tudo. O Veste no Vasco desde 2023, né? Que ele chega no Ele não meio, fica né? fora. Ele chega no meio, né? Ele chega no fica meio, né? fora a partida. Em 23, ele fez 10, que ele chegou no meio ali, mas que salvou o Vasco ali. Aí tu vê, 24 jogou o ano todo, né? Jogou o ano todo. jogou todo. Machucou? Não, tem um Ele não se deve ter tido, machuca. tipo, Olha, suspensão, barra uma Em lesãozinha. 24, ele meteu 23. Ele já tem 20, 25. E eu até achei que era tipo 10, 11 no Carioca, mas não. São 8 no Brasileiro, 5 na Copa da Sul-Americana, o Vasco foi eliminado, né? E 6 no Por que Carioca, a gente não até, né? puxa esses dados pra falar do Cano? Que tá em péssima fase, ninguém pede ele pra ser Não, mas titular eu absoluto vou do falar, Fluminense. mas que eu acho... Por que você acha que ele tem que ser mas titular absoluto do Mas o Fluminense? problema é esse, o Fluminense tem... Mesmo que a torcida odeia os reservas que Entra nessa não discussão fazem com o gol, Fluminense, tá bom, mas mas o eu Cano, falo- ele Mas tem um entra numa reserva, rotação, Gente, né? Quando O Vasco não tem o Pedro foi rotação. pro banco, todo mundo aqui concordou que o Mas Pedro é tinha que porque ir o pro banco. nível do Flamengo Todo mundo tinha. Não, mas foi por uma... Mas, gente, não é foi questão mal, só né? de nível Mas de deixa eu jogador. completar meu argumento. Não, Você Mas já- foi pro banco, mas tudo bem, mas ele quer que ele Você volte, né? interrompeu o meu. Ele foi pro banco, mas Parabéns, assim... um dia de luz, Guilherme. Tá bom, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o Verratti, como disse o Betão. Ele olha pra cá, Aí eu não consegui não me argumentar sinto ainda. nada a ver, mas eu não parabéns. eu não tô sempre do lado de um O da meu briga. argumento é o seguinte: parece que o Vasco só perde gols porque o Verratti perde gol. O Vasco perde gols porque os outros jogadores também não fazem gol. O problema do Vasco hoje é elenco. Você não tem jogador. Qual Não, jogador isso é um entrega problema, gol, cara? isso é um problema. O O Vasco elenco é um problema. Tanto que eu falei, é uma culpa compartilhada. Calma, deixa eu completar. O Vasco fazer o gol, ele precisa fazer gol pra ganhar o jogo. Você concorda comigo? Ele não vai ganhar o jogo 0x0. Ou ele vai fazer um gol e o time vai fazer 2. O cara que mais entrega gol é o Verratti. Ele entrega 20 gols no ano, 8 gols no Campeonato Brasileiro. Beleza, você quer botar ele no banco? Eu acho que vai ser muito difícil fazer gols sem o Verratti, como é difícil outro jogador fazer gol. Então você acha que um não seja o atacante de Verratti. 37 anos tem que jogar todas as partidas do ano? Por conta do elenco. Ah, então deve ser maluco, Infelizmente. mas aí, desculpa, você é mas maluco. tem que botar, Você acha que né? um jogador de 37 anos tem que jogar todas as partidas do ano? Mas se o o reserva- Arrascaeta tem quantos O anos? Vasco precisa. Cara, você tá falando de outro O elenco. Arrascaeta tem Enzo. 32, o Arrascaeta não Deus, pode. Não, cara. mas é questão Não, mas- física, Cantarelli. Mas aí Mas tem é questão problemas do Vasco, físicos também. Mas é questão física, um jogador de Eu digo 37 anos assim, não pode o jogar todas as problema não é partidas. esse, o problema é que o Vasco tiver, não tem o reserva. Se Não tiver pode. um reserva pra ele. Não. Coisa que o Vasco não tem. Cantarelli, porra. não pode mesmo não tendo reserva, porque tem que, Não joga ele sem tem que ele, ter pô. descanso pro bem dele. Não, E beleza. pro bem do Vasco, Mas aí vai ser um Cantarelli. sacrifício pro Vasco. Mas é porque... Sem reserva. Vai ser sacrifício. Você vai inventar um Mas boneco sabe- lá e vai sacrificar, porque temos que tirar o Verratti. O Josimar pra dar falou que o controle Hulk de casa. joga todo jogo. O Josimar Joga. botou- Porra, olha tem o essa idade. Tá, Mas olha, eu tô é o lendo jogador aqui. mais Mas é físico verdade. do Josimar. Não, o Hulk joga. Entrega menos gols que o Verratti. Você compara com os menos físicos Não é que o Arrascaeta. Aí, tu para de ser maldoso outras comparações também. Exato. E o Hulk joga todo jogo, tem menos gol que o Verratti no ano. Eu concordo. E o Hulk é melhor. E o Hulk é 15 vezes melhor que o Mas aí Verratti. ele joga... Pô, eu acho que. Eu concordo. Eu Mas o resultado do Verratti é concordo. bizarro. Porque, com todo respeito, você não tirar o Pablo Verratti é um desrespeito. Verratti tem uma história no Vasco, é capitão do Vasco, é um ídolo no Vasco, fez gols muito importantes, mas não dá a ele a jurisprudência, não está no contrato dele que ele não pode ser substituído. Isso é inadmissível, alguém precisa falar sobre isso. Qual é a jurisprudência? Qual é a certeza de que o Pablo Verratti... Que o Verratti sabe que ele só sai se ele morrer. O Verratti hoje era aquele cara da pelada. Sabe aquele cara da pelada que quebra? Puta, esse cara tá quebrando muito hoje. Tá quebrando desde o primeiro tempo. Voltou a perder gols inacreditáveis que nos fizeram falta. Perdeu um gol com o pé que ele deu de canela. E um gol de cabeça de novo, errou. Entrou impedido no gol. Tá mal, não tá bem. Tem que ser substituído sim. Por que não se pode tirar o Pablo Verratti do jogo? É isso. Já falei bastante, né, durante ali o react. Mas assim, família, concordo plenamente com o Chile 500 dias. Dessa vez eu concordo em relação ao Verratti. E cara, eu discordo do Cantarelli. Eu já falei isso aqui um tempo atrás. E ainda mais agora, nesse momento, porque a gente tem jogadores que estão contribuindo com gols, que é o caso do Ryan e também do Nuno. Realmente o Vasco, um tempo atrás, tinha ali o Verratti, não, mas hoje não, só o Verratti marcando os gols. Não, hoje não, pô. O Ryan faz os gols, o Nuno também faz. Então sim, repito, tem partidas que você pode analisar e segurar o Verratti. Ainda mais agora, né, com o retorno do David, que voltou muito bem, de repente consegue aí as contratações que a gente vai comentar aqui agora, por que não, numa determinada partida, que o Verratti não vai conseguir contribuir, segura o cara. Cara, eu não vejo isso assim, não tem absurdo nenhum, cara, nenhum. Mas é isso. Família, para finalizar o nosso vídeo, trocar uma ideia com vocês sobre essa informação do Joel Silva, tá aí, ó. Vasco acena com proposta de empréstimo com obrigação de compra.
e aguarda a resposta do Rennes sobre Andrés Gomes. O Cruz Maltino propõe um empréstimo de 1 ano até maio do ano que vem, por 500 mil euros e uma obrigação de compra de 3,5 milhões de euros de forma parcelada. O jogador tem a prioridade de permanecer na Europa, mas vê com bons olhos retornar ao futebol sul-americano. E tem aqui o canal do Vasco dizendo que o anúncio sobre Andrés Gomes e Thiago pode acontecer nos próximos dias. Então tá aí, família, né? Comentei aqui com vocês agora sobre o Andrés Gomes. Não sei se o Rennes vai aceitar essa proposta, porque um tempo atrás, né, o clube francês me parece que só gostaria da venda em definitivo. E o Thiago Moraes aqui é o do Lille, né, time que o Admar já trabalhou. Também não sei se o Vasco vai conseguir essas contratações. Mas é isso, família. Espero que o Vasco possa conseguir, que esses jogadores possam contribuir e que o Diniz não seja cabeça dura. É isso? Fui!